célula para dar início a uma das ordenanças que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o batismo. A outra é a ceia. É a ordem de Deus que o povo dele seja batizado, pois ele mesmo passou por isso com João Batista. Pastor, seja muito bem-vindo. Jesus continue abençoando e fortalecendo a sua vida. Eu tenho Keila Vasconcelos. Quem é Keila Vasconcelos? Seja também muito bem-vinda. Jesus continue abençoando a sua vida. Ellen Vasconcelos. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe mais e mais. Tenho aqui Cláudio Marco Veloso. Seja muito bem-vindo, meu querido. Jesus continue abençoando a sua vida e fortalecendo mais e mais. Ieda Veloso Silva. Seja muito bem-vinda, Jesus continue abençoando e fortalecendo a sua vida. Valdília Rosa Queiroz, seja muito bem-vinda, Deus abençoe mais e mais a sua vida. Ana Miriam, quem é? Seja também muito bem-vinda, Jesus continue abençoando e fortalecendo a sua vida. Antônio de Santana, seja bem-vindo, Antônio, Jesus continue abençoando, fortalecendo mais e mais a sua vida. Eu sou do Railton. Eunice de Santana, seja também muito bem-vinda. Jesus continue abençoando e fortalecendo a sua vida. Júlia da Silva Santos, seja bem-vinda. Deus continue abençoando e fortalecendo a sua vida. Lucas Souza da Silva. E Lucas, seja bem-vindo, meu jovem. Jesus continue também abençoando e fortalecendo mais e mais a sua vida. Carolina Oliveira Souza, seja bem-vinda, Deus abençoe mais e mais a sua vida. José Raimundo, seja muito bem-vindo, Deus continue abençoando e fortalecendo também a sua vida. Gislaine Fernandes Santos, seja também muito bem-vindo, Deus abençoe mais e mais a sua vida. Cíntia Magalhães, seja bem-vinda, Deus abençoe mais e mais a sua vida. Iraildes Oliveira Santos, também seja muito bem-vinda. Jesus continue abençoando e fortalecendo a sua vida. Há alguém que está nos visitando hoje, por acaso, e não recebeu o cartão aqui? Faça um sinal para que a gente possa conhecê-lo, que eu não chamei. Sejam bem-vindos. Deus continue abençoando mais e mais, vocês também. Deus continue abençoando. Seja muito bem-vinda. Deus continue abençoando, fortalecendo a sua vida. Mais alguém? Temos ali um pequenininho. Deus também continue abençoando e fortalecendo a sua vida. Muito bem. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Estamos felizes com a presença de todos. Hoje nós teremos batismos. E é um momento importante, porque o batismo ele testemunha algo interessante que eu vou falar para os irmãos. Antes de eu começar a falar, antes de eu orar também, quero convidar nosso irmão Guimarães. Ele tem um aviso para dar sobre a reunião de homens. Graças a Deus, amados irmãos. Quero convidar todos os homens. Sexta-feira nós vamos ter uma programação muito especial mesmo. É uma programação onde os homens deverão trazer suas esposas. Entendeu? Que vai ser uma programação onde nós vamos ter um período de comida típica. Fazemos aqueles. E gostaria que os irmãos que não estiveram aqui na sexta-feira me procurassem após o culto. Porque já relacionamos e alguns ficaram responsáveis de trazer algumas coisas. As mulheres não farão nada. Vai ser um dia assim maravilhoso para elas. Entendeu? E com certeza vai haver que cantar o nosso culto. Por isso, mulheres, cobre seu esposo. Cobre ele de trazer, porque você não vai fazer nada. Só vai só glorificar a Deus e ser bem tratadamente e comer bem, viu? Tá certo? Eu queria agradecer a Deus por toda a igreja, ter orado por minha família. Passamos por um momento onde Deus estava à frente de todas as coisas. Como nós, batistas, acreditamos que Deus tem controle de todas as coisas. Louvamos, glorificamos a Deus. Então, bem de saúde, só que é meu Deus, viu, amados irmãos?
tudo em paz, aí a irmã Saúde está em casa se recuperando, porque teve uma fratura de tíbia, que é canela. Os caras não vão estar aqui, ela só vai poder voltar ao pé no chão em 45 dias. Olhem por ela, não sei se ela vai poder sexta-feira estar aqui, mas eu como no lugar dela, né? Deus abençoe a todos, viu? Irmãos, como eu avisei hoje pela manhã, nós ficamos, eu fiquei de dar aqui para os irmãos a posição, o horário do sepultamento do nosso querido irmão Ramon. Então, para quem não esteve aqui pela manhã e não soube ainda, mas já está no site, já encaminhei alguns e-mails para algumas pessoas, o nosso querido irmão Ramon lutou, e o Senhor achou por bem chamá-lo. E chamou na madrugada de sexta para sábado, e agora ele está nos braços do Pai. Então, o sepultamento será amanhã, às 10 horas da manhã, no Bosque da Paz. Então, todos estão convidados. Todos, se você puder ir, vai ser uma bênção estar lá para nós darmos esse apoio, esse consolo aos seus pais que também estarão lá. 10 da manhã no Bosque da Paz. Lembrando aqueles que possuem carro, possuem veículo, nós vamos precisar muito do seu apoio. Se você puder estar aqui amanhã, às 9 da manhã, vai ser uma bênção também, para a gente abençoar aqueles que não têm como chegar lá. Então, se você colocar à disposição o seu veículo, aqui na igreja, 9 horas da manhã, porque nós pretendemos sair daqui, no máximo, às 20 para as 10 da manhã. Então, eu conto com a ajuda de todos, é um momento que eles precisam muito de apoio. Então, faça uma forcinha se você puder ir. Sei que para algumas pessoas vai ser muito difícil, mas se você puder, coloque o seu veículo à disposição, porque tem muitas pessoas que não têm e gostariam de estar lá, e com certeza vai ser uma bênção esse momento que nós vamos estar lá. Bom é saber que o nosso querido Ramon já tinha recebido a Jesus como Salvador. Então, a certeza que o cristão tem dentro das Escrituras é que quando o cristão ele morre, que na verdade o cristão não morre, porque a palavra morte, ela significa separação. Não há uma separação de Deus para com os seus filhos. Então, ele simplesmente deixou o corpo, esse corpo que a Bíblia chama de corruptível, e agora está nos braços do Pai, com o corpo transformado, porque nós cremos nessa esperança. Quando a palavra do Senhor diz, declara que aqueles que creem em Jesus, com certeza estarão com Ele na glória eterna. Então, nosso querido Ramon já está na glória do Pai, mas também nós não devemos menosprezar a dor da saudade que os pais e os amigos estão sentindo nesse momento. Então, sua presença vai ser muito importante amanhã, 10 horas, Bosque da Paz, mas nós vamos programar, nós vamos nos organizar aqui a partir das 9 da manhã. Deus continue abençoando a todos. Também recebi uma notícia, alguns também já foram informados. Nasceu o filhinho do missionário Marcos e da Carol. Então, foi parto normal, está tudo bem com ele, a cara do papai. Eu não tive essa sorte. Meu filho não tem nada de mim, a cara da mamãe, mas o mais importante é que ele nasceu com saúde, bem saudável, e os papais Marcos e Carol estão muito felizes com a chegada do pequeno Benjamin. Os irmãos continuam orando pela vida do casal. Muito bem, irmãos, falando em oração, vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos pedir para que Deus fale com você nessa noite, para que Ele use a palavra dele para falar com você. Eu não tenho dúvidas de que eu não tenho poder de persuasão, porque a palavra não me dá esse direito. A palavra diz, Deus diz, que é o Espírito Santo quem convence o homem. Não é pastor, não é pastora, não é irmão, não é irmã. Quem convence o homem, qualquer que seja o assunto, é o Espírito Santo como está na palavra. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas quando eu for, eu vos enviarei o Consolador. Este vos fará lembrar de tudo que vos tenho ensinado. E este mesmo Consolador é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a minha oração nesse momento é que o seu coração esteja preparado para ouvir a voz de Deus através das Escrituras. Porque Deus é vivo, Deus se faz presente no nosso meio e Ele quer falar com você nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós bendizemos o Teu santo nome, porque nós reconhecemos, Senhor, que não há outro Deus semelhante ao Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Deus da palavra, é o Deus vivo que se faz presente no nosso meio. É o Deus que declara na pessoa de Jesus que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria, Senhor. Nós não podemos sentir a Tua presença, Senhor. Nós não podemos tocar no Senhor,
Afinal de contas, nós cremos pela fé, como está na tua palavra. O justo viverá pela fé. E nós cremos que o Senhor se faz presente aqui nessa noite. Meu Deus, obrigado porque o Senhor preparou este momento. O Senhor preparou cada pessoa que será batizada nesse momento, onde elas estarão testemunhando a morte para o mundo e a ressurreição para o Senhor Jesus. Meu Deus, que esse testemunho venha causar impacto na vida daqueles que ainda não conhecem o Senhor. E que possam, Senhor, conhecê-lo. Porque a melhor decisão que o homem e a mulher pode fazer é a decisão de entregar a vida ao Senhor. Nós sabemos que só o Senhor é Deus e que podemos confiar as nossas vidas ao Senhor. É por isso que nós oramos a Ti e te pedimos a orientação. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, Mateus capítulo 3. Digo que você abre sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Enquanto você está vendo a sua Bíblia em Mateus capítulo 3, eu gostaria de convidar as pessoas que serão batizadas para estarem aqui na frente. Podem vir aqui à frente. Diz que ele vai precisar de um pedestal. Não precisa não, pode levar. Desculpa, mas eu não consigo te avisar. Dá pra pegar. Ah, tá legal, eu olhei isso agora. Pega, perfeito. Tem que acompanhar a pessoa. Só da Índia. Eu comprei com o irmão da minha coordenar. Aí eu deixo na mensagem pra vocês se mandarem como é Índia, tá ligado? Vai parar lá. Seus problemas, amigo, a gente não tem. Mas a gente já tem por aí. Todos têm? Mateus 3. Se você está curioso para saber se a água está gelada, É porque eu vou ter que virar pra ver. não tenha dúvidas. Talvez o pessoal que vai entrar aqui não vai sentir muito, porque o coração deve estar 1000. Então acho que vocês não vão sentir muito, mas não sinto mais as minhas pernas. Muito bem, irmãos. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 3, porque algumas pessoas mistificam o batismo. Não tem nada de especial aqui na água. Não tem nada que vai fazer com que essas pessoas, ao serem batizadas, e a palavra batizar significa submergir,
nada que venha transformá-las em super-homens e super-mulheres. Não. O batismo em águas nada mais é do que a representação visível daquilo que já aconteceu na vida de todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Quando Jesus salvou a minha vida, algo aconteceu no âmbito espiritual. A minha velha natureza, como as Escrituras falam, foi sepultada com Cristo na morte na cruz. E uma nova natureza foi dada no momento da ressurreição, no momento que Cristo ressuscitou. Uma nova natureza é dada àqueles que entregam a vida a Jesus. Então, a água representa justamente a purificação na vida daqueles que entregam a vida a Jesus. No momento em que eu mergulho, eu batizo a pessoa, ela está declarando visivelmente que ela morreu para o mundo. Não é que ela não pode mais viver no mundo. Nós somos inteligentes, nós vivemos nesse mundo, nós comemos nesse mundo, mas o próprio Jesus disse que nós estaríamos no mundo, mas não somos desse mundo. Porque Jesus, ele foi preparar um lugar e ele veio buscar o seu povo. Mas quando a pessoa entra, ela é mergulhada nas águas, ela está dizendo de maneira visível: eu estou morrendo, matando com Cristo a minha velha natureza. E no momento que ela sai das águas, ela está declarando visivelmente aquilo que já aconteceu espiritualmente, que agora ela é uma nova criatura, é uma nova pessoa em Cristo. Por isso que essa ordenança é tão importante na vida de todo cristão. Porque, irmãos, nós sabemos, e você sabe disso, em todo lugar, em todo ambiente, tem um grupo que se esforça para fazer o que é certo, mas tem um grupo que se esforça para fazer o que é errado. Seja na política, seja em igrejas. A gente sabe que a política em si, toda ela não é corrupta, mas tem os seus corruptos. A gente sabe que toda igreja não é correta, mas tem as igrejas que se esforçam para ser a correta. Então, mais importante do que política, do que igreja, do que função, do que cargo, é demonstrar com a vida aquilo que está sendo representado aqui, em que eu estou mostrando, testemunhando publicamente, estou dizendo não mais para a velha natureza, e sim para a nova natureza. Por isso a responsabilidade é muito grande na vida de vocês que estarão se batizando aqui agora. A Bíblia fala em Coríntios que nós somos cartas vivas. A nossa vida é um testemunho para as pessoas que não conhecem a Jesus. Agora imagine, pensem comigo, eu desço as águas no batismo só para mostrar que eu me batizei e começo a fazer tudo de errado lá fora. Imagine o testemunho. As pessoas vão dizer o seguinte: mas não se batizou? Não é uma pessoa de Deus? Claro que eu tenho que deixar também muito bem explicado uma coisa. Como eu já falei aqui, não significa que vocês não vão errar. Vocês vão errar, mas o diferencial é que o cristão que testemunha publicamente a salvação em Jesus, quando ele erra, ele se esforça para permanecer nos caminhos do Senhor. Ele não erra e diz assim: ah, eu sou crente, eu não vou perder minha salvação, eu vou errar mesmo e quem quiser. Não, o cristão verdadeiro, ele vai errar porque ele é fraco. A palavra do Senhor fala que nós estamos no mundo, que vamos pecar, mas nós vamos nos esforçar para não errar mais, para ser um bom testemunho para aqueles que não conhecem a Jesus. Então o batismo ele representa justamente isso. Ele mostra que vocês estão dizendo não para o mundo, estão arrependidos de tudo que fizeram contra o Senhor Jesus, contra as outras pessoas, e estão dispostos a viver uma nova vida. João Batista, ele estava batizando e algumas pessoas estavam acompanhando isso que acontecia. E lá em Mateus capítulo 3, a palavra do Senhor diz assim, ó: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhoto e mel. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando o quê? Os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, o quê? Fruto digno de arrependimento.
E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore boa, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, o batismo representa isso. Representa arrependimento, representa morte para o mundo, nova vida e, mais importante, compromisso com Deus. Porque vocês estão testemunhando publicamente. Assim como vocês testemunharam que receberam Jesus como Salvador, vindo à frente, levantando a mão e dizendo: eu quero receber a Jesus como meu Salvador, vocês estarão testemunhando agora, nas águas, um novo nascimento que já aconteceu na vida de vocês. Então a minha oração é que Deus os guarde, os proteja de todo mal e que permaneça cada um de vocês firmes nos caminhos do Senhor. Não é fácil, irmãos. O mundo espiritual agora está travando uma guerra para tentar atrapalhar a caminhada de vocês. Essa guerra começou no momento que vocês fizeram a decisão ao lado de Cristo. Estejam atentos, porque essa guerra não vai parar. Mas como nós acreditamos nas Escrituras que diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, se mantenham firmes e dedicados nessa nova caminhada, que é a caminhada cristã. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus. Nós bendizemos mais uma vez o teu santo nome, porque é bom falar contigo. É bom, Senhor, cantar hinos ao Senhor. É bom saber que nós temos esperança da tua volta para resgatar o teu povo. Senhor, é verdade que muitos ainda não conhecem ao Senhor, mas o Senhor tem dado tempo para a pessoa entregar a vida ao Senhor. É a melhor coisa a se fazer, Senhor, porque o Senhor está voltando e o Senhor só vai buscar os teus filhos, aqueles que não negam ao Senhor. Mas ainda tem pessoas que negam ao Senhor, que insistem em dizer que vai dar tempo. A gente não sabe, Senhor. A gente pode até falar e lembrar da vida do próprio Ramon, que o Senhor chamou com 17 anos, mas quando chamou ele já tinha colocado a vida nos seus braços. Mas tem muitas pessoas que ainda acham que vão viver. Deixa eu chegar lá na frente, quando eu tiver certa idade. A gente não sabe do dia de amanhã. Então, meu Deus, que esse batismo, que a tua palavra que foi lida aqui, Senhor, penetre em cada coração, principalmente naqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Porque não tem nada a perder, Senhor, é apenas renunciar ao mundo. O mundo não tem nada para oferecer, Senhor, mas o Senhor tem a vida eterna para oferecer. O Senhor tem um céu para oferecer, o Senhor tem uma nova terra para oferecer. O Senhor tem corpos transformados para oferecer. Então é muito melhor entregar a vida ao Senhor e esperar com fé o reencontro, aliás, o encontro contigo. Obrigado, Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus fiel e maravilhoso. Por isso nós te oramos e sabemos que os céus estão em festa. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, eu quero convidar aqui Ivan Silva de Oliveira. Ivan Silva de Oliveira. Ivan Oliveira, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim. Então, Ivan, diante dessa declaração, para tantas testemunhas, eu, como ministro do Evangelho, sob a autoridade da Igreja Batista de Esperança, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Senhor, o próprio Jesus disse, deixai vir as minhas criancinhas. Aí talvez você diga assim, mas é tão pequeno, vai ser batizado. O Adeilson Júnior, com o consentimento dos pais, que nós fazemos a coisa de maneira responsável, com o consentimento dos pais e pela sua profissão de fé, já recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E a palavra do Senhor não diz que criança não deve ser batizada ou que até tal idade tem que ser batizada. A palavra do Senhor diz que tendo água, entregue a vida a Jesus, nada impede de ser batizado. Então nós temos aqui o pequeno Adeilson Júnior, e eu quero perguntar, para que essa confissão seja pública, você crê, Adeilson Júnior, que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Você crê no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Então, Adeilson Júnior, como ministro do Evangelho, sob a autoridade da Igreja Batista Esperança, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Roberto Vitor, eu pergunto a você e a sua declaração de fé diante dessas testemunhas. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim, eu creio. Amém? Você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim. Então, Roberto, como ministro do Evangelho, sob a autoridade da Igreja Batista Esperança, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diego, diante dessas testemunhas, de acordo com sua profissão de fé, eu lhe pergunto, você crê em Jesus Cristo? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Então, Diego, como ministro do Evangelho, sob a autoridade da Igreja Batista Esperança, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu nasci, as águas, nome das águas. Não, esse é o quinto, não sei no quinto. Muda no sexto. Esse quinto aqui eu nasci no São Esse no momento em que chegou o dia do seu batismo. Imagina a alegria da sua mãe, do seu pai nesse momento, vendo na tua ali, acompanhando esse momento de alegria, a decisão muito forte que você toma. Então, Jesus, de acordo com sua profissão de fé, eu pergunto diante dessas testemunhas, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém. Você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Então, Geese, como ministro do Evangelho, sob a autoridade da Igreja Batista Esperança, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. É uma letra.
Selma nem estava há pouco tempo conosco, tem frequentado, entregou a vida a Jesus recentemente, tem feito aula com o nosso irmão Railton e agora publicamente está aqui testemunhando o que já aconteceu na vida, que é a morte para o mundo e a ressurreição para Cristo. Amém. Por isso eu pergunto, Selma, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém. Você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Creio em Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Amém. Glória a Deus. Então, como ministro do Evangelho, sob a autoridade da Igreja Batista Esperança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Kézia Sena. Kézia é neta da nossa irmã Tereza. Imagino também a alegria deve estar sentindo nesse momento. E eu quero perguntar, Kézia, diante de todas essas testemunhas, de acordo com sua profissão de fé, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Amém. Você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Então, de acordo com essa declaração, como ministro do Evangelho, sob a autoridade da Igreja Batista Esperança, Kézia, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ivana também tem pouco tempo com a gente, mas já conhece o Senhor Jesus, está feliz com a decisão que tomou ao lado do Senhor, passou por algumas provas. Lembra que nós oramos aqui pelo pequeno Júlio César, que é o filhinho dela. Hoje estava falando com ela, ontem ele precisou ir para o hospital, anteontem para o hospital, ela nem sabia se viria ser batizado, mas Deus fez algo tremendo e Deus está sendo perigo, porque Deus ele é maior, e ela está aqui testemunhando a fé dela no Senhor Jesus Cristo e sendo batizada para a glória do Senhor Jesus. Então eu pergunto, Ivana, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Até minha alma ser Você crê no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador para a sua vida? Então, de acordo com essa declaração, como ministro do Evangelho, sob a autoridade da Igreja Batista Esperança, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bárbara Fernanda. Bárbara Fernanda, tem estado conosco, tem conhecido mais a palavra do Senhor, nosso irmão Railton tem acompanhado. Eu pergunto, Bárbara, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Amém. Você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Então, de acordo com essa declaração, como ministro do Evangelho sob a autoridade da Igreja Batista Esperança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Lidiane Corrêa dos Santos também tem estado conosco, frequentado o grupo dos jovens, também aprendido muito da palavra do Senhor com o nosso irmão Ailton, através dessa preparação para o batismo, e agora está aqui professando publicamente e testemunhando através das águas do batismo. Por isso eu pergunto, Lidiane, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Amém. Você crê no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Amém. De acordo com essa profissão de fé, como ministro do Evangelho sob a autoridade da Igreja Batista da Esperança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marilene Silva dos Santos. Marilene Silva dos Santos também tem estado conosco, tem aprendido muito da palavra do Senhor e decidiu também professar sua fé, aquilo que já aconteceu na sua vida através do batismo, cumprindo a ordenança do Senhor. Por isso eu pergunto, Marilene, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Creio. Amém. Você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Creio. Glória a Deus. De acordo com essa profissão de fé, como ministro do Evangelho, sob a autoridade da Igreja Batista da Esperança, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fernando Sérgio Silva de Souza. Sérgio Fernando, né? Adaltos. Arnaldos. E está escrito Arnaldo Sérgio. E eu falei o quê? Está escrito Arnaldo. Por que eu falei Fernando? Seu nome acho que era para ser Fernando, né? Arnaldo Sérgio.